Então, gente, boa tarde aí para vocês, já boa noite já. Vamos começando aqui. Eu só queria primeiro ter certeza com vocês que na tela de vocês está só um slide, não é isso? Está direitinho? É só um slide que está aí? Isso. Obrigado, Cíntia. Valeu. Então, é porque às vezes sai daqui. Então, gente, primeiro queria pedir desculpas por vocês por ter trocado a aula de segunda para hoje, de terça para hoje. Eu sei que trocar aula é sempre uma coisa muito complicada, mas eu tive que fazer isso. Estou com a minha cachorra doente, ela apareceu um tumor. Agora mesmo, depois que terminar a aula aqui, estou voltando para lá no hospital onde ela está aqui, mas foi uma coisa assim que chegou de surpresa. Senão, vou tentar não mudar isso, que eu sei que é sempre complicado. Mas, de qualquer forma, essa aula vai estar gravada, já está gravando agora, vai estar lá direitinho no AVA para a gente. Tá? Então, gente, continuando essa coisa da revisão de geologia geral e a ligação com solos, né, e com geomorfologia, né, eu queria mudar um pouquinho. Quer dizer, a gente está continuando o que a gente fez na aula passada, mas hoje eu vou para rochas sedimentares e sedimentos, e depois, no finalzinho, eu vou para rochas metamórficas. Tá? Vou inverter um pouquinho dessa sequência aqui. Tá? Nós já fizemos praticamente essa parte aqui. Né? Hoje a gente vai fazer essa aqui, e não sei se eu entro em rocha metamórfica hoje, vai depender do que a gente andar aqui. Com relação ao livro lá para a gente, né, gente? Então, o que eu estou colocando é o seguinte: tem aqui o e-mail do Bruno, que é um dos alunos da turma, está aqui assistindo a aula com a gente aqui. Então, quem quiser o PDF desses livros, entre em contato com ele, tá? Que ele tem informações de como tentar ajudar vocês. Eu não tenho como fazer isso, né, viável, mas quem quiser, está aí o e-mail dele aí, tá? É só entrar em contato com ele e tentar ajudar nisso aí, de vocês terem isso. O que já está no AVA para a gente? Tá? Então, lá no AVA, né, a gente tem a minha aula passada, né, a aula que eu vou dar agora, né, e tem alguns vídeos que eu coloquei aqui. Tá? E vou colocar o vídeo dessa aula de hoje aqui. Tá? O vídeo dessa aula de hoje, daqui a pouquinho vai para o AVA, então quem perder vai ter isso. Então tem vários vídeos, eu botei mais alguns vídeos agora hoje com rocha metamórfica, com rochas sedimentares. Tá? Esses dois últimos aqui eu só coloquei o link deles, né? Vocês vão ter acesso só via link, porque eles são pesados, mas a gente tem tudo ali. Então, é aquilo que eu sempre digo: vocês podem me procurar depois de ver um vídeo desse no privado, e a gente conversar sobre coisas específicas desses vídeos, né? Que em alguns casos eles vão ser mais detalhados, mais específicos mesmo. Então vai interessar mais a algumas pessoas, não vai interessar tanto a outras, mas eu fico à disposição de ajudar nisso aí. Tá? Eu acho que seria super legal vocês assistirem esses vídeos. De alguma forma, eles ajudam a substituir, dentro do possível, né, o contato com aulas práticas no laboratório e com o campo. Né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a mesma coisa, né? Levantar a mãozinha lá em participantes, levanta a mãozinha que eu vejo aqui. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Né? Vamos falar de sedimentos e rochas sedimentares. Em geral, vocês confundem muito isso aqui. Tá? Existe uma confusão que a gente vai tentar separar isso. Então, essa figurinha que está aí na tela para vocês, a figurinha lá do Para Entender a Terra, ela mostra, né, basicamente 3 ambientes onde acontecem a formação dos sedimentos e das rochas sedimentares. Então, você vai imaginar que eu tenho algum lugar aqui, algumas áreas, fontes, onde acontece intemperismo, acontece erosão. Esse material sai daqui, ele é transportado, por exemplo, nesse caso, ao longo de um rio aqui,
né, ou pelo vento, ou pela geleira, ou pelo mar, ele é transportado por um ambiente, né, por um agente, né, e depois ele vai sofrer sedimentação. Tá? E essa sedimentação, esse material que foi erodido de um lugar, foi transportado e depois foi depositado ou sedimentado, né, ele virou um sedimento. Tá? E que pode chegar, imagina que aqui no fundo do mar está chegando sedimento, e chegou mais sedimento por cima, está havendo aqui um soterramento contínuo nesse lugar, nessa pequena bacia onde esse sedimento foi sendo acumulado ao longo do tempo, e com esse soterramento, a pressão foi aumentando, a temperatura foi aumentando, e esse sedimento, que era um material que tinha sido só transportado e largado, era friável, como se fosse uma areia fria, friável, assim, uma areia de praia solta, né? Ele pode começar a sofrer, pelo aumento da pressão e da temperatura, uma transformação, um endurecimento, uma solidificação por vários processos chamados aí de diagênese, e que transformam o sedimento numa rocha sedimentar. Então, o que é uma rocha sedimentar? É um sedimento, um material que foi erodido, transportado e depositado em algum lugar, que com o tempo, devido à acumulação, ao soterramento de material por cima dele, de novos depósitos, ele se endureceu, né, se litificou, né, aumentou pressão, aumentou temperatura, e ele virou uma rocha sedimentar. Então, uma areia pode virar um arenito, né? Uma argila pode virar um argilito, um folheiro. A gente vai ver rochas desse tipo aqui. Mas o esqueminha é o que está aqui. Tá? Então, sedimento é como se fosse uma etapa inicial para uma rocha sedimentar. Toda rocha sedimentar ela já foi um sedimento um dia. Né? Mas nem todo sedimento vai virar uma rocha sedimentar. Vai depender se eu tiver condições de soterramento e de diagênese densas, profundas, para esse sedimento se endurecer e virar uma rocha sedimentar. Tá? Então, esse é o esqueminha geral para a formação de rochas sedimentares. E na natureza, a gente tem vários lugares onde essa sedimentação pode estar acontecendo. Ou seja, eu tenho vários ambientes de sedimentação. Ou seja, ambientes onde o sedimento pode ter sido depositado. Né? Então, por exemplo, eu posso ter um sedimento que esteja se depositando aqui num lago. Eu posso ter um sedimento que esteja se depositando numa geleira. Né? Eu posso ter um sedimento que esteja acontecendo aqui em áreas desérticas. Eu posso ter um sedimento que esteja depositando aqui na várzea de um rio ou no delta de um rio. Eu posso ter sedimentos que estão se depositando aqui em áreas costeiras, nas restingas, formando praias. E posso ter sedimento que vem se depositar aqui na plataforma continental, foi para o mar e se depositou lá no mar, e esse sedimento pode virar rocha sedimentar. Por exemplo, hoje a gente explora petróleo, né, na plataforma de Campos, de onde? De sedimentos que viraram rochas sedimentares. E que estão onde? Estão aqui embaixo. Então, né, foram depositados, hoje estão debaixo do mar, né, centenas de metros, né, e esse sedimento hoje, em alguns lugares, está a quilômetros da superfície, da superfície do nível do mar, né, e eles estavam lá, mas um dia foram sedimentos e foram depositados ali. Tá? Então, a gente tem que imaginar que a natureza, né, eu tenho vários desses ambientes. Alguns são costeiros, alguns são continentais, outros são marinhos. Né? Lembrar só uma coisinha assim que e esses ambientes vão mudando ao longo do tempo. Por exemplo, se o nível do mar sobe ou desce num lugar, imagina que o nível do mar nessa minha figurinha aqui suba. E aí ele pode invadir algumas áreas aqui do continente. Então, algumas áreas que eram continentais, eram lagos, eram rios, podem virar marinhas. Da mesma forma que se o nível do mar descer, né, áreas que estavam abaixo do nível do mar podem ficar aéreas agora. Então, esses ambientes de sedimentação aqui, eles não são estáticos. Então, eu gosto muito de dar esse exemplo. Só para a gente ter ideia, a Baía de Guanabara não existia até muito pouco tempo atrás. Então, o que você tinha ali era um vale.
Então, você saía do Rio, saía ali do Flamengo e ia a pé para Niterói, descia um vale e subia ali na frente. O nível do mar estava 100 metros abaixo do que está hoje. Só para vocês terem ideia, a Baía de Guanabara, o nível d'água, a lâmina d'água ali é 10 metros, 20 metros, 30 metros nos lugares assim mais profundos, né? Ou seja, o nível do mar já teve 100 metros abaixo do que está hoje, ou seja, as praias não eram onde são hoje ali na Avenida Atlântica, Delfim Moreira, nada disso. As praias eram muito mais para dentro do mar. Ou seja, isso vai mudando. Essas posições foram mudando quando o clima da Terra mudou, quando o clima ficou mais quente ou o clima ficou mais frio. É o que a gente sabe que quando o clima fica mais frio, né, chamadas eras glaciais, né, boa parte da chuva que cai como gelo, né, fica retido nas calotas de gelo, nas geleiras. E com isso ela não chega até o mar. E com isso o mar, que é uma banheira, como se fosse uma banheira da casa da gente, ele fica mais baixo. Da mesma forma que quando eu tenho um aquecimento da Terra, um período mais quente da Terra, né, essas geleiras vão derretendo e vão preenchendo essas depressões, que são as bacias oceânicas, assim, e o nível do mar sobe. Então, a gente tem registros aí de subidas e descidas, de dezenas de subidas e descidas no nível do mar, agora até muito pouco tempo, ainda aí no Quaternário, né, nos últimos 2 milhões de anos. Ou seja, é tudo muito recente. Então, o nível do mar já mudou muito, né, e já mudou bastante, mudou tanto em frequência quanto em magnitude. Mas o que eu queria que ficasse agora é que esses ambientes de sedimentação existem. Então, hoje você pode chegar no campo, encontrar um solo que esteja se desenvolvendo num local que antigamente era um deserto. Ou eu posso ter um solo que esteja se desenvolvendo onde antigamente era um lago, ou onde antigamente era uma praia, ou seja, em diferentes ambientes de sedimentação que talvez sejam bem diferentes do ambiente do que a gente encontre hoje no campo. E o solo vai mostrar isso, o material a partir do qual esse solo vai se desenvolver vai mostrar isso. Tá bom? Então, e aonde eu vou encontrar rochas sedimentares? Basicamente, nas chamadas bacias sedimentares. Então, aonde eu vou encontrar as rochas sedimentares? Nas bacias sedimentares, que foram regiões que no passado, né, eram depressões e permitiram o quê? O acúmulo de sedimento ao longo de muito tempo. Então, por exemplo, nesse mapinha que você tem aí, né, toda essa área em marrom aqui são áreas, são escudos, são crátons, são rochas ígneas e metamórficas, basicamente, que eu tenho aqui. Aqui eu tenho rochas básicas, desculpa aqui. Aqui eu tenho rochas basicamente ígneas e metamórficas aqui. E no resto, no que está em verde, no que está em amarelo, nesses outros 4 aqui, o que eu tenho são bacias sedimentares de diferentes cidades, umas mais antigas, outras mais recentes, né? Então, eu tenho bacias sedimentares em vários lugares aqui, ó, da bacia do Parnaíba, bacia do São Francisco, né? E eu tenho aqui em amarelo também, ó, várias bacias costeiras, nem todas estão plotadas aí por falta de escala, mas eu tenho essas bacias sedimentares aí. Ou seja, é nelas que, ou seja, o solo, ou seja, numa primeira escala, o que eu tenho aí são os materiais parentais a partir do qual os solos vão se desenvolver, né? Isso eu digo em primeira escala, porque muitos outros fatores podem depois complicar isso aí. Mas, assim, numa primeira análise, é isso que a gente tem aí. Tá? Deixa eu continuando, então, aqui. Alguma dúvida? Está tranquilo? Então, quando eu vejo assim numa bacia, quando a gente vai ver o material, né, quando eu penso assim um lago aqui que está sofrendo sedimentação e a deposição de camadas, né, ou seja, e na ideia que a gente sabe, né, a camada de cima é sempre mais jovem do que a camada de baixo, né, ela se depositou depois, né, então, mas o que a gente vê muitas vezes é que esse lago aqui daqui a pouco seca porque o clima mudou, ou porque essa área foi soerguida, e depois eu posso chegar no campo hoje e encontrar um local como esse aqui, onde eu vejo as camadas aqui, ó, fininhas aqui, uma estratificação, né, paralela, assim,
planar, plano paralelo, assim, as camadas não estão deformadas, não estão nada. Parece que essas camadas aqui ainda estão como eram lá no lago antigamente. Ou seja, ficou preservadinho ali, né? Ou seja, isso aí ainda é um sedimento que está ali. Se você bate com o martelo aqui, o material todo desmonta, isso é um sedimento. E o solo? O solo depois vai se desenvolver em cima desse material aqui. Isso que eu estou vendo aqui é o material, né, de origem, o material a partir do qual o solo vai se desenvolver, né? Então, o que a gente chama de acamamento, né, o acamamento é essa estrutura sedimentar ainda deposicional, que mostram que essas camadas ainda estão na mesma situação que foram depositadas no passado. Por exemplo, olha essa figurinha aqui de São Paulo aqui, ó. Eu estou dentro de uma hoje é uma área de extração de argila, né? E o que você está vendo aqui tem uma pessoa de escala aqui. O que você está vendo aqui são camadas, às vezes camada mais escura, mais amarelada, mais escurecida, esbranquiçada, avermelhada. Ou seja, você tem uma alternância de camadas ali, né? Algumas bem acinzentadas, escuras aqui, o que já dá para a gente imaginar que isso era um material rico em matéria orgânica, era um ambiente bem de baixa energia, né? Tipo um manguezal, uma coisa desse tipo assim, para ficar com toda essa matéria orgânica preservada ali, né? Eu tenho outros ambientes que estão mais avermelhados aqui em cima, ou seja, sofreram mais oxidação. Ou seja, mas o que você vê aqui é uma alternância disso. Hoje, essas áreas, por exemplo, são exploradas para você tirar argila, por exemplo, para cerâmica, para fazer tijolo, para fazer cerâmica de vasos, cerâmica de xícaras, cerâmica de todas as espécies. Mas dá para você ver aqui que isso aqui é como se fosse esse laguinho aqui, ó, um ambiente calmo, tranquilo, deposicional. A água chegava com sedimento e depois ia depositando o sedimento ali. Tá? Então, isso é tipicamente um sedimento, né, lacustre, mostrando para mim que isso aqui era um lago. E hoje não tem mais lago aqui. Evidente, o ambiente de sedimentação o quê? Mudou. E por que agora não tem mais lago? Duas razões, dois santos a gente pode apelar rapidamente. Vamos imaginar que o clima tenha ficado mais seco nesse local. E com isso, né, os rios diminuíram o volume de água. Então, se você for imaginar aqui que eu no lago eu tenho rios que estão trazendo sedimento aqui para dentro de um lago, né, o volume desses rios foi diminuindo, né, e aí esse lago foi secando ao longo do tempo. Agora, uma outra opção que pode explicar também esse lago ter secado é você imaginar que essa área toda aqui foi soerguida, foi levantada tectonicamente. Imagina que essa área subiu, né, ao longo do tempo, por vários terremotos, por exemplo, e com isso o lago foi secando. Então, a gente está vendo aqui situações diferentes. O fato é que hoje você vai ao campo, encontra uma estrutura, né, sedimentar ainda, uma estrutura da sedimentação. Eu vejo essas camadas aqui, esse acamamento, que são paralelos, não foi deformado, não está inclinado, está praticamente como era antes. Isso é tipicamente de um sedimento lacustre. Aonde a gente confunde muito agora? Essas camadas que vocês estão vendo aqui, nessa figurinha aqui, as camadas que vocês estão vendo nessa figurinha aqui, todas elas são camadas ligadas à fase de quem? De deposição desse material. Ou seja, não tinha solo nessa parada ainda, não tinha solo nessa história. Ali era um ambiente que estava sofrendo erosão em algum lugar e deposição ali. Então, toda hora estava chegando material ali em cima. Então, essas camadas que eu estou vendo aqui são camadas, né, deposicionais. Isso é muito diferente de quando a gente estuda lá em pedologia, e nós vamos voltar nisso, quando a gente estuda os horizontes do solo. Então, quando a gente estuda horizonte A, horizonte B, horizonte C, ou seja, essas camadas que eu vejo no solo, ou esses horizontes que eu vejo no solo, eles não são deposicionais mais. Eles foram formados no próprio local, na própria evolução do solo. Então, a gente vai, já no curso, voltar nisso, né, essa diferenciação de horizontes e camadas. Né? Horizontes são ligados à pedogênese, à formação do solo, enquanto camadas são ligadas, né, à deposição, à época da deposição. Então, uma coisa tem a ver com o solo, a outra coisa não tem a ver com o solo. Né? Então,
Isso também gera muita confusão para a gente, mas a gente vai ver isso com mais tranquilidade ao longo do tempo. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui são camadas deposicionais. Era da época da deposição do sedimento. Né? O solo só vai começar a se desenvolver depois que esse sedimento, de alguma forma, estabilizar, parar de haver deposição ali, parar de chegar novo material ali. E com isso a topografia começa a ficar o quê? Mais tranquila, mais estável, sem grandes modificações. A vegetação começa a chegar, a se fixar, porque se eu tenho muita erosão e deposição, a vegetação não tem como se fixar. E com isso, eu começo a formar um ambiente propício para a formação de solo. Tá? E aí a gente vai ver que esses horizontes A, B, C e D começam a se formar, né, por movimentações aqui dentro do meu perfil, e aí sim eu tenho um solo. Mas que se desenvolveu a partir de um material parental que era, por exemplo, nesse caso, um sedimento lacustre. Tá? E às vezes no campo a gente vai ter que rebolar um pouquinho para ver essas diferenças no que é horizonte e o que é camada. Mas agora o que eu queria que ficasse é isso. Camada tem a ver com a deposição apenas dos sedimentos, enquanto horizontes eles são ligados à gênese do solo, à formação do solo. Tá bom? A gente vai voltar nisso ao longo do curso. Vamos ver alguns exemplos de sedimentos. Olha aqui eu estou no Pará, tá? Não botei aqui onde é, mas eu estou numa mineração. Se você olhar nessa figurinha aqui, ó, você vê nitidamente as camadas aqui. Ó. Você está vendo as camadas aqui. Ó, né? Camadas mais esbranquiçadas aqui embaixo. Né? Isso aqui, por exemplo, é uma mina de caulim, tá? Onde se tira caulim, né? Que é esse material esbranquiçado aqui para usar na indústria do papel, para clarear papel, na indústria de tecidos, para clarear roupa, tá? E na indústria de cosmética, na indústria de alimentos. Mas o que é interessante aqui, eu estou com sedimentos aqui, mas olha só, ainda está tudo horizontalzinho. Quando eu encontro isso, isso mostra para mim o quê? Que desde a deposição desse material até hoje, essa área ficou tectonicamente o quê? Tranquila, estável. Ela não teve deformação. Então, eu tenho aqui o acamamento sedimentar, né, e ele não foi deformado. Em outras áreas, eu não tive essa tranquilidade. Olha para essa figura. Olha na figura de baixo, por exemplo, aqui primeiro. Né? Olha como é que as camadas aqui, ó, estão inclinadas, mergulhando para a esquerda aqui. Ó. As camadas mergulham para a esquerda aqui. Né? Olha nessa figura aqui, como é que eu consigo identificar ainda, ó, tranquilamente aqui as camadas aqui. A pessoa está aqui, ainda tem um buraco ali, ainda tem uma erosão, né, do mar ali. Mas o que aconteceu nessas duas áreas, diferentemente dessa daqui? Né? Eu tive erosão em algum lugar, eu tive transporte, eu tive deposição nesse local. Muito bem, formei um sedimento. Né? Só que aqui, nessa área, esta área, desde que o sedimento foi depositado, ela ficou tranquila tectonicamente. Já nessa aqui, não. Nessa aqui eu tive movimentos tectônicos que deformaram o material, que, né, dobraram esse material, falharam esse material. Tá? Então, eu posso, nesse caso, os dois estão mergulhando para a esquerda aqui, mas às vezes podia estar mergulhando para outro lugar. Isso aqui mostra para mim que esse acamamento sedimentar aqui, ele foi modificado ao longo do tempo. Ele não está mais na horizontal. Né? Não dá para imaginar que as camadas se depositem desse jeito, ou dá? Você consegue imaginar que as camadas iam se depositar com esse ângulo aqui, quase um ângulo de 40 graus? Claro que não, porque se eu tivesse isso aqui, o material ia rolar e ia rolar para baixo. Né? A deposição ela é sempre, né, na horizontal ou subhorizontal, assim, nesses ambientes. Né? Se ela está assim hoje, é porque eu tive deformação posterior a isso. Tá? Então, nessa linha, vamos tentar classificar os principais tipos de sedimentos. Como eu falei para vocês, a gente tem vários ambientes de sedimentação. Então, em função do ambiente onde ocorreu o transporte e a deposição, eu posso separar, eu posso classificar diferentes tipos de sedimentos. Então, o sedimento eólico é um sedimento, como o nome já diz, que foi depositado pelo vento. Ou seja, no ambiente onde o transporte era o vento, e o vento, quando parou de transportar, largou aquele material e depositou. Um sedimento fluvial ou aluvial
se a gente quiser chamar assim como sinônimo, né? São sedimentos ligados ao rio. Foram transportados e depositados no ambiente do rio. Então, pode estar na várzea do rio. Já vou abrir, Maurício. Pode estar na várzea do rio, pode estar no leito do rio, pode estar em algum lugar. Né? Deixa eu só fechar isso aqui, Maurício. Um sedimento lacustre é um sedimento que foi depositado, né, dentro de um lago e hoje está ali aparecendo. Eu posso ter um sedimento que foi transportado e depositado pelas geleiras. Aí eu tenho um sedimento glacial. Eu posso ter um sedimento que foi transportado por deslizamentos na encosta, por exemplo, ao longo de uma encosta, né? Os chamados talos, colúvios, como vamos ver. Então, ali eu tenho um sedimento de encosta. Eu posso ter sedimentos que foram depositados, por exemplo, no ambiente costeiro, pelas ondas do mar. As correntes litorâneas, as ondas transportaram e depois depositaram. Então, eu tenho sedimento marinho. Ou seja, eu tenho vários tipos de sedimentos aqui. E todos eles, qual é a ligação com o solo? Eu posso ter solos que estão se desenvolvendo hoje, ou se desenvolveram, em cima de cada um desses sedimentos. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu posso encontrar solos que vieram, né, a partir, que tiveram como material de origem, material parental, sedimentos eólicos, sedimentos fluviais, sedimentos marinhos, sedimentos glaciais, aqui fica difícil, mas todos os outros eu tenho aqui pelo Rio de Janeiro. Tá? Então, é só para a gente imaginar que eu tenho todos esses ambientes aí. Fala, Maurício, pode perguntar. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor não apresentou nenhuma foto desse tipo de coisa que eu vou perguntar. Se é possível enxergar assim, olhando uma camada as camadas e em cima das camadas ver os horizontes dos solos bem definidos, ou o fato de ocorrer a pedogênese vai modificar essas camadas definidas. Não sei se Ela eu vai entendeu. apagar. Entendi, Vai entendi. apagar. Então, Entendeu? isso. Então, a tendência é o seguinte, e a gente vai ver isso com mais calminha, né, daqui a uma, duas aulas. A tendência é que a formação do solo, que vem depois, né, esses horizontes que vão se formando, esses processos pedogenéticos que vão atuando ali, a tendência é eles apagarem as camadas que existiam antes. Então, quanto mais velho for o solo, quanto mais desenvolvido for o solo, maior a chance disso acontecer. Tá? De você não identificar mais ali as camadas antigas. Tá? Principalmente a olho nu. Você pode, talvez, identificar isso usando alguma outra técnica, mas a tendência é que a pedogênese, né, ela mascare, vá apagando ao longo do tempo, né, esse ambiente de deposição. Por isso que a gente diz que esse é o material parental, é o material a partir do qual o solo vai se desenvolver. Mas o solo, a partir daí, devido ao clima, aos outros fatores de formação, né? Ao clima, à topografia, à idade dele, aos organismos, a tendência é esse solo ir mascarando os efeitos desse material de origem. Tá? Entendi. A gente vai Obrigado. tocar muito disso no curso. Abaixa a tua mão, então, depois, Maurício. Então, vamos passear um pouco em sedimentos. Que sedimento é esse? Né? Eu estou vendo nitidamente aqui uma duna. Né? Então, quando a gente vai para uma duna, né, e você olha para o chão da duna, né, você vê essas ondinhas, essas marcas onduladas aqui, né, e às vezes, quando você está parado ali, às vezes, dependendo da velocidade desse vento aqui, do que ele está transportando, até machuca a gente. Os grãos de areia vão batendo aqui e você... Não consigo ver aqui agora, mas às vezes você no campo mesmo, você vê se o movimento está da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Você vê isso. Né? A gente vai conseguir ver isso nessa duna aqui. Nesse caso aqui, ó, se você olhar para essa duna aqui, ó, eu garanto para vocês que o movimento está nesse sentido, porque a duna está fazendo isso aqui, ó, ela é assimétrica. Ela está fazendo algo como esse. Ela é íngreme de um lado e suave do outro. Né? E o lado íngreme aqui, isso aqui é tipicamente quando ela está fazendo o vento se transportando nessa direção. Mas já nós vamos ver isso. Tá? Aqui o vento está devagarzinho, mas a gente sabe que em áreas de deserto eu tenho tempestades de areia, verdadeiras tempestades de areia, onde, às vezes, numa tempestade dessa, eu deposito muita areia. Muita areia. Então, você tem essas áreas onde eu não tenho nenhum obstáculo pela vegetação ou por construção, e o vento vem pega esse sedimento solto no chão, ele cria essas tempestades de areia. A gente vê dunas em vários lugares aqui no Brasil. Né? Muitos de vocês já viajaram e você vê dunas
Por exemplo, aqui eu estou vendo uma duna, aqui, eu estou vendo que essa duna está migrando, né? Ela vem migrando nesse sentido aqui, ó, e ela está soterrando a casa. Ou seja, se você não fizer nada ali, ela vai soterrar essa casa. É que o morador aqui, com frequência, vem aqui e dá uma limpeza aqui. Mas se ele fizer nada, essa casa vai ser, desculpa, vai ser soterrada. Isso mostra para mim o quê? Que essa duna está o quê? Está ativa, está migrando. O vento ainda está transportando e depositando esse material. Tá? Em outros lugares, essa duna para, aqui você tem um carro de escala, né? Em alguns lugares, quando eu tenho uma cobertura de vegetação sobre uma duna, né? Essa cobertura vegetal já se instalou ali, porque essa duna não está migrando mais. Ela já se estabilizou, né? Ela já está estabilizada. E aí, ou a vegetação veio depois, aproveitando essa estabilização, né? Ou alguma coisa aconteceu, né? que a vegetação se instalou antes e ela facilitou a estabilização dessa duna. Tá? Mas dunas mostram para mim, né, que eu tenho movimento acontecendo. Aonde eu tenho isso? Né? Eu vejo a estrutura dela aqui. Então, aquilo que eu digo assim, em alguns lugares, ó, eu tenho dois tipos de duna, basicamente. Ó. Eu tenho uma duna simétrica, como essa aqui. Ó. Se eu olhar do lado de cá e olhar do lado de cá, ó, elas têm o mesmo ângulo. Isso é uma duna simétrica. Diferentemente de uma duna assimétrica, essa aqui, como está aqui. Ó. Eu tenho um ângulo suave aqui e um ângulo mais íngreme e curto aqui. Suave, longo, íngreme e curto. Né? Ou seja, isso aqui está mostrando para mim, essa duna de baixo, ela é produto de correntes, seja de água ou de vento, né? E que tem uma direção, tem um sentido preferencial. Né? Enquanto essa aqui de cima, essa simétrica aqui, em geral, ela está em local de onda, porque a onda vai e volta, vai e volta. E com isso, os dois lados ficam com a mesma característica em termos de inclinação e de comprimento. Tá? Então, hoje a gente pode chegar no campo e ver essas marcas de ondulação, né, se formando, como a gente pode também encontrar uma rocha, um marenito, por exemplo, que era uma antiga duna, um sedimento que virou uma rocha sedimentar, e essas ondulações ficaram lá fossilizadas, preservadas dentro dele. Tá? Então, a gente vê muito isso no campo. Você encontra uma rocha dura, um arenito, ou seja, era um sedimento, era uma areia, né? Uma areia de praia, uma areia de duna, uma areia de rio, que se solidificou, sofreu diagênese, virou uma rocha sedimentar, mas essa estrutura ficou preservada lá. Tá? É muito comum em dunas a gente ver esse tipo de coisa aqui. Ó, né? Se eu tenho uma corrente aqui, o vento está batendo nesse sentido aqui, ó, o que vai acontecendo com a duna? A duna vem, ela está migrando aqui, ó, ela está migrando da esquerda para a direita, e cada vez que ela migra, agora está aqui, mas daqui a pouco ela vai formar outra camada aqui. Outra camada vem e deposita por cima dessa aqui. E com isso eu tenho aqui uma inclinação, uma estrutura aqui, uma inclinação dessas camadas, mostrando para mim como era a direção, o sentido do vento naquela época. E aí eu posso chegar, às vezes, no campo e encontrar uma coisa como essa, uma zaralha danada, assim, mostrando que o vento mudou de direção. Né? Porque aqui mergulhava para cá, daqui a pouco ela ficou quase que horizontal, ou seja, o vento, imagina no local onde o vento mude de direção, isso pode ficar preservado no teu sedimento. Olha essa foto aqui, estou aqui no interior de São Paulo, tá? Por acaso, quem assistiu a mesa da semana passada de escrita científica, essa era a Bianca, professora da USP, que estava falando ali, isso no tempo que ela fazia graduação aqui na UFRJ. Mas olha que interessante, ó, vê se você vem comigo aqui. Ó. Aqui eu vejo camadas aqui horizontais, aqui as camadas estão assim. Né? Quando eu chego aqui, as camadas já estão assim, aqui elas voltam a ficar assim. Ou seja, eu estou vendo que o ângulo dessas camadas vai mudando. Isso, para mim, é um reflexo de que o vento foi mudando ali. Ou seja, a gente pode olhar esse material e até reconstituir a paleogeografia desse local. Mas, para mim, isso aqui é um sedimento, que pode virar ou não uma rocha sedimentar, se endurecer ou não, e que depois o solo vai o quê? O solo vai vir e vai se formar sobre esse material de origem aqui. Mas quem é o material de origem? É um sedimento eólico, tá? Onde o vento transportou e depositou aqui. Então, se você bate aqui, ó, é areia pura.
Então, o solo que vai se desenvolver em cima disso aí, gente, ele tem que ser um solo muito arenoso. Em geral, são solos muito pobres, porque só tinha areia embaixo ali, né? Então, o material de origem era um material muito arenoso, muito friável. Você bate com o martelo aqui, isso aqui ó, cai logo, né? E aí, então, são materiais que, por exemplo, têm baixa fertilidade, são muito friáveis, muito soltos. Então, a disponibilidade deles à erosão, a susceptibilidade deles à erosão é muito grande. Ou seja, são materiais que facilmente sofrem erosão. Tá? Então, essa é um exemplo disso aqui. Então, por exemplo, lençóis maranhenses. Se alguém já teve a oportunidade de ir lá em Lençóis, você tem lagos lindos. Entre os lagos eu tenho dunas, né? E aqui eu tenho uma duna e olha a vegetação aqui em cima. Eu tenho algumas dunas que já pararam de migrar. Então, eu pergunto para vocês, qual é o material parental do solo que está se desenvolvendo aqui? O sedimento eólico, concorda? É a rocha? Não, não tem rocha aqui. Eu estou olhando um sedimento que foi transportado e depositado aqui. Então, o solo que está se desenvolvendo aqui nessa duna aqui não tem nada a ver com a rocha que está aí sei lá, a 20, 30, 50, 100 metros de profundidade. Ele tem a ver com o quê? Com esse sedimento que está aqui. Então, essa é a ideia, né, do que a gente está sempre chamando aqui, né, do material de origem, né, ou material parental, ou seja, o material a partir do qual o solo vai se desenvolver. Em muitos casos, é um sedimento. Tá? Natal. Quem já foi a Natal? Porra, né? Eu fui a Natal para andar de bugre, né? Tomar cerveja, comer camarão, não fiquei olhando para o sol. Mas dá para fazer as duas coisas. Dá para a gente viajar, curtir, né? E fazer isso aqui. Se você olhar aqui, né? Por que eu estou botando essas fotos aqui? Se eu olhar aqui, ó, o Morro do Careca, aqui, famoso lá em Natal, né? Se você olhar aqui, é areia pura. O que você tem aqui são dunas, olha aqui, são dunas enormes, né? Por onde você passeia de bugre, etc. e tal. Mas algumas dessas dunas, a vegetação já foi se fixando e aí o solo começa a se desenvolver. Né? Tudo isso aqui é duna, ó, tudo isso aqui é duna. E cheio de casas aqui, ó, cheio, tudo ocupado hoje. O que eu queria que ficasse nessa imagem aqui? Né? O solo que está se desenvolvendo nesse local, qual é o material de origem dele? O sedimento eólico, da duna. Onde, quando essa duna parou, né, ou o vento... Por que ela para? Ou o vento muda de direção, né, ou o vento fica fraco, né, ou a vegetação se instala ali e segura o material, e aí o solo começa a se desenvolver. Tá bom? Então, esse é um tipo de material, esse é um tipo de sedimento. Em outros ambientes, eu tenho um predomínio do rio como agente. Então, em outros locais, eu vou ter sedimentos chamados sedimentos o quê? Fluviais. Porque quem está transportando e depositando é o rio. Então, por exemplo, quando eu olho para um rio desse aqui e eu vejo meandros se formando aqui, e por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, tem vários meandros aqui, ó, outro meandro aqui, ó, que já foram abandonados, ou seja, esse rio certamente fazia isso aqui, dava essa volta aqui, mas depois ele foi erodindo aqui, erodindo ali, e ele agora passa direto aqui. E aqui eu tenho uma área alagada ali, pantanosa ali, onde ficou um chifre, parece um chifre de boi, né? Mas uma área que foi abandonada ali pelo rio. Mas esse rio, ele deposita o material na margem dele. Então, quando eu olho para essa figura aqui, ó, eu vejo o rio, mas olha para esse barranco que está aqui, toda essa área plana que está aqui em cima, ó, lá em cima aqui, ó, toda essa área plana que está aqui em cima, se eu olhar aqui, eu vejo camadas. Ó. Olha as camadas aqui. Olha aqui, mais avermelhada, mais amarelada, mais esbranquiçada. Essas camadas que estão aqui, elas são sedimentos. Elas são sedimentos. Elas foram materiais que foram erodidos em algum lugar. O rio transportou e, em algum momento, o rio depositou. Por que o rio depositou? De repente, ele estava com mais carga sólida, com mais sedimento do que ele tinha capacidade de transportar. Ele pega e larga. Né? É igual você vai fazer um acampamento, sai com 10 mochilas, começa a subir o morro lá,
na trilha, começa a ficar pesado e tu vai largando uma mochila. Ó, essa aqui é material que não tem utilidade. Já jogou a mochila fora. Aí tu continua subindo, daqui a pouco tu joga outra fora, porque tá ficando cansado, tá vendo que trouxe mochila demais. O rio faz a mesma coisa. Né? Se ele não tiver capacidade de transportar o sedimento dele, ele larga. E ele larga na várzea dele, por exemplo, no leito dele. Então, isso que a gente está vendo aqui são sedimentos fluviais. É o que a gente depois vai chamar de um terraço fluvial. Né? Ou seja, o rio um dia já esteve aqui em cima. Se tudo isso aqui é fluvial, o rio um dia já esteve aqui em cima. Aí depois ele deu uma descidinha aí, deu uma entalhada aí. Tá? Mas o que é um terraço fluvial? É uma planície de inundação, uma várzea que foi abandonada pelo rio. Tá? Então tem muito disso. Mas do que eu queria que ficasse agora? Se eu agora começo a analisar o solo que está se desenvolvendo aqui, né? Deixa eu ver onde está isso aqui. Se eu começo a analisar esse solo que está se desenvolvendo ali, se eu começo a analisar o solo que vai se desenvolver em cima desse barranco aqui, né? Esse solo está se desenvolvendo a partir de onde? Né? De um sedimento fluvial. Então, esse é o material de origem dele. E quando você olha aqui, ó, se você der um zoom, se você for ali com o teu martelo, com o canivete e olhar, você às vezes começa a encontrar evidências que ali era um rio. Por exemplo, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui eu estou num corte na Dutra, aqui em Resende, na Rio São Paulo, aqui, e o que eu estou vendo aqui, ó, olha, se você der uma olhadinha aqui, ó, depois vocês podem dar um zoom depois para você. Primeiro eu vejo camadas aqui, ó, eu vejo nitidamente camadas aqui nesse barrão. Mas quando eu olho aqui, ó, tá cheio de seixo arredondado do rio. Tá mostrando para mim que aquilo ali era um sedimento fluvial. Né? Se eu conseguir pegar algum material aqui, eu posso até datar esse material e encontrar a época em que isso aqui era que o rio estava passando, ele estava depositando ali. De repente não tem mais rio ali hoje, ou o rio está em outro local, está em outra condição, eu não consigo reconstituir isso. Tá? Mas então nós vimos sedimento eólico e sedimento fluvial. O que acontece nas regiões costeiras? Nas regiões costeiras, eu tenho transporte litorâneo, ou seja, os rios chegam aqui no mar, né? E o rio, quando chega aqui no mar, o rio está trazendo o quê? Água, óbvio, né? E o rio está trazendo o quê? Sedimento. O rio traz cascalho, traz areia, traz silt, argila. Né? Então, todo esse sedimento que o rio traz, alguns rios trazem muito sedimento, outros trazem pouco sedimento. Esses rios agora, esses sedimentos aqui, eles vão ser redistribuídos pelas correntes litorâneas. E o que acontece com a onda? A onda vai pegar esse sedimento aqui agora e vai mandar ele de volta, né, para a terra. Né? Então, o que é uma praia? Né? O que é uma restinga, assim, de uma forma bem geral? É um local onde os rios trouxeram sedimentos para o mar e essas ondas estão retrabalhando esses sedimentos e trazendo de volta para a terra e depositando os mais arenosos, os mais grosseiros ali, e os mais finos, a argila, assim, de repente continuam em suspensão na água, boiando, e estão indo lá para dentro do mar, só vão ser depositados quando a água ficar bem tranquila, com baixa energia. Né? Enquanto ali eu tenho onda, isso não está acontecendo. Tá? Mas o que eu queria que ficasse? O sedimento que vai ficar ali, o sedimento que vai se depositar agora aqui, né, vai ser um sedimento marinho. Né? Eu botei isso aqui fora de ordem. Né? Então, por exemplo, eu posso ir para vários locais hoje, encontrar aqui, ó, olha aqui, dá para ver as camadas nessa figurinha. Estou vendo uma falésia aqui, né? Mas olha aqui, eu vejo as camadas aqui. Ó. As camadas estão bem bonitas aqui. Ó. Ó, quantas camadas tem aqui? Um monte de camada aqui. Eu vejo nitidamente essas camadas aqui. E quando eu olho, às vezes, aqui essa paredinha aqui, quando eu olho aqui, ó, eu vejo concha aqui, eu vejo um fóssilzinho marinho ali. Né? E se eu encontro o fóssil marinho aqui, isso está mostrando para mim o quê? Que esse é um sedimento, né, marinho e que hoje está acima do nível do mar. Né? Então, se eu tenho um fóssil aqui, um fóssil marinho aqui, o que está mostrando para mim? Né? Ou esse litoral aqui subiu, ou o nível do mar fez o quê? Ou o nível do mar desceu. Ou as duas coisas aconteceram. Mas isso mostra para mim que esse sedimento, que é marinho, hoje ele está acima do nível do mar. Mas quando ele foi depositado, ele tinha que estar debaixo do nível do mar, não tinha outro jeito. Tá? E a gente vê muitas evidências disso.
Isso mostra para mim que esse é um sedimento marinho, ou seja, o solo que vai se envolver agora aqui em cima, ele está se envolvendo em cima de um sedimento marinho, né? E esse sedimento marinho mostra para mim, se ele está acima do nível do mar, que alguma coisa aconteceu nessa área aí, tá? Porque o sedimento marinho já não está, que foi formado, depositado abaixo do nível do mar, agora está acima. Isso mostra que isso é uma área, né, complicada, né? Isso pode ter sido por tectônica aqui. Imagina que essa área está sendo subindo aí, está subindo aí, né? Quando eu tenho um terremoto em algum lugar, que a gente escuta assim, teve terremoto no Irã, terremoto no Chile, terremoto na Nova Zelândia, terremoto em algum lugar. Às vezes, se vocês acompanharem as matérias ali, vocês vão ver evidências assim de áreas que foram suerguidas 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, só num evento desse, tá? Então, por exemplo, essa figura aqui é do sul de Portugal, do Algarve, tá? Que é uma área tectonicamente estável, contato de 2 placas ali, a placa africana com a placa europeia que está em cima ali, que forma ali o Estreito de Gibraltar, na entrada do Mediterrâneo ali. E é uma área muito ativa, tá? Não sei se vocês sabem, mas considerado talvez o terremoto mais de maior magnitude de todos os tempos, ele aconteceu em 1755, né? E atingiu Portugal, principalmente Lisboa, que era a principal cidade, sempre foi, e que morreram muitas pessoas. Era o domingo de Todos os Santos, depois teve um tsunami que atingiu Lisboa. Ou seja, toda essa área, né, principalmente do sul de Portugal, é tectonicamente ativa, então esse processo ocorre ali, né? Essas falésias são muito bonitas. Esses paredões verticais aqui, que a gente está vendo aqui, é o que a gente vai chamar sempre de falésia. O que é falésia? É um paredão vertical, né, esculpido pelo mar aqui, ó. As ondas do mar foram esculpindo isso aqui. E o que é legal, né, que a gente vê várias cavernas, buracos, mas a gente vê a evidência que essas falésias estão recuando. O processo de erosão está acontecendo ali, né? Isso que você está vendo aqui, ó, isso aqui, isso mostra para mim que um dia essas falésias estavam aqui, ó. A praia estava aqui. E essa praia vem fazendo o quê? Ela vem recuando, vem recuando. Inclusive, hoje, quem mora aqui em cima está na merda, ó, porque comprou um terreno num lugar maravilhoso, tem uma vista danada, mas sabe que essa tua vista vai acabar em algum momento, porque o litoral está recuando ali. Esses sedimentos são sedimentos friáveis, são areia, são argila, são silt. E aí o mar, quando entra com uma ressaca aqui, ele erode muito isso aqui e vai embora. Da mesma forma que está aqui, ó, isso aqui erodiu aqui, ó, continua erodindo aqui, continua erodindo aqui. Eu já estou vendo que aqui tem uma falha, uma fratura aqui, uma fenda aqui. Eu estou vendo outra fenda aqui, ou seja, já isso vai recuar e vai embora. E é por isso que os litorais são bonitos, essas falésias são bonitas. Eu vou falar depois do Nordeste para a gente. Então, mas no litoral, então, tem sempre muito sedimento marinho. E o que são as praias? As chamadas restingas, né? As restingas que a gente tem muito aqui, né, são o quê? São sedimentos marinhos, arenosos, está faltando um ar aqui, depositados pelas correntes. Então, quando você olha para essa foto da esquerda aqui, que eu estou vendo aqui a praia de Copacabana, o que você está vendo aqui, essa restinga que está aqui, ó, é um cordão arenoso que o mar jogou de volta o sedimento para cá, que ele recebeu dos rios e depositou aqui. A mesma forma nessa figura aqui, ó, que você está vendo aqui, ó, eu estou vendo Ipanema, Leblon aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui é Copacabana. Tá? Então, o que você tem aqui? O que é Ipanema, Leblon? É uma restingazinha, um cordão arenoso que separa o mar da lagoa aqui, né? E isso foi depositado, né, pelas ondas, o retrabalhamento disso. Então, o sedimento que está ali é um sedimento marinho, né? Então, outro exemplo, olha uma fotografia aérea aqui sobre a Lagoa de Maricá, né? Eduardo Paes gosta muito de Maricá. Então, aqui eu tenho a cidade de Maricá, aqui, uma boa parte dela aqui, uma parte dela aqui, mas aqui eu tenho o cordão arenoso, a restinga de Maricá aqui. Ou seja, o solo que está se desenvolvendo ali, ele está se desenvolvendo em cima de um material arenoso, de uma restinga. Tá? A mesma forma, quando eu vou aqui para Guaratiba e eu olho ali para a restinga de Maçambaba, ali, na entrada da Baía de Sepetiba, a Baía de Sepetiba está aqui, ó. Baía de Sepetiba está toda aqui. E o que você está vendo aqui é um cordão arenoso, e o solo que está se desenvolvendo aqui certamente vai ser um solo que tem essas características desse material
marinho ali. Então, muitos desses solos, por exemplo, vão ser uma classe de solo chamada espodossolo. São solos arenosos, né? Formados que tiveram a sua evolução com o nível do mar sempre muito próximo da superfície, né? A migração de partículas dentro dele é fácil de acontecer, porque é um material muito arenoso. Então, é um outro ambiente. Então, nós havia um ambiente eólico, um ambiente fluvial, um ambiente marinho. Então, quando eu mostro um esqueminha desse aqui para vocês, que é um esqueminha de turista para o Rio de Janeiro, tá? Então, isso aqui é um mapinha do Rio de Janeiro, onde eu penso aqui, ó, eu tenho aqui o maciço da Tijuca, todo o maciço da Tijuca, o maciço da Pedra Branca, o maciço do Mendanha, né? Aqui está a Ilha do Governador, aeroporto, só para vocês terem ideia, Ilha do Fundão ali, ou seja, é um mapa do Rio só do aeroporto para a Zona Sul. Isso é para distribuir para turista quando chega no Galeão. Né? Mas o que eu gosto desse mapinha aqui? O que é o Rio de Janeiro? O que é a nossa cidade? Se a gente olhar aqui, eu tenho esses 3 maciços rochosos aqui, né? Então, o maciço da Tijuca, né? O maciço da Pedra Branca e o maciço do Mendanha, Jericinó lá atrás. Né? São 3 maciços ali, onde eu tenho o quê? Rochas ígneas e metamórficas aflorando ali. Né? Mas eu tenho as baixadas. Se eu olhar aqui, ó, a Baixada de Jacarepaguá, a Barra da Tijuca, que está aqui, ó, olha como é que ela está no nível do mar. Se eu olhar aqui, ó, a Zona Sul aqui com Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, estou no nível do mar. Quando eu olho aqui Copacabana, eu estou no nível do mar. Quando eu olho aqui Botafogo, aqui, ó, eu estou no nível do mar. Quando eu olho para o centro da cidade, aqui, ó, eu estou no nível do mar. Ou seja, quando eu olho aqui a Avenida Brasil, que vai andar aqui, ó, a linha amarela, eu estou praticamente no nível do mar andando ali. O que eu estou querendo falar? Muito das nossas baixadas, elas foram formadas por quem? Pelos rios que desceram essas encostas aqui. Então, deixa eu dar uma limpeza nessa figura aqui. Então, o que eu queria chamar a atenção, assim, de uma forma bem geral, o que nós temos aqui, ó, os rios estão descendo, os rios vão estar descendo essas encostas aqui e vão trazendo sedimento para essas baixadas aqui. Então, os rios, ó, vêm descendo os morros e vêm para essas baixadas aqui, trazendo sedimento. E muitas dessas baixadas, então, eles foram formados pela sedimentação fluvial dos rios. Mas eu também tenho no litoral, mais próximo do litoral, as restingas, onde eu tenho ali um predomínio da sedimentação marinha, que as ondas depositaram. Então, se eu olhar para uma cidade como a nossa aqui do Rio de Janeiro, tirando os maciços, tirando os morros, o resto da cidade está construído em cima de sedimentos, que às vezes são mais fluviais, mais próximos dos morros, às vezes são mais marinhos, mais próximos do litoral, que a gente está chamando, em geral, as nossas baixadas litorâneas. E aí, eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas eu podia estar em Saquarema, podia estar em Maricá, podia estar em Cabo Frio, podia estar em Búzios, podia estar indo para Angra dos Reis, para Paraty, entrando em São Paulo para Ubatuba, Caraguatatuba e continuar descendo. As nossas baixadas litorâneas têm muito desse tipo de formação. E, basicamente, o que eu tenho são sedimentos fluvio-marinhos, ou seja, mostrando que eles têm uma combinação de sedimentos fluviais e marinhos, pela evolução geológica e geomorfológica desse local. Então, quando o solo se desenvolver ali, o solo vai se desenvolver em cima de quem? Em cima desses sedimentos. Tá? E essa é a cara que você vê quando você olha essa imagem de satélite. Olha que imagem de satélite bonita aqui, de parte do Rio de Janeiro. Né? De novo, vocês estão vendo aqui, eu vou tentar não rabiscar muito, né? Mas o que vocês estão vendo aqui é a escarpa da Serra do Mar, aqui, ó, né? Quando a gente vai para Petrópolis, quando a gente vai para Teresópolis, quando a gente vai para Friburgo. Né? Então, aqui eu tenho Petrópolis, aqui, tenho Teresópolis, aqui, tenho Friburgo lá. Né? E tudo que vocês estão vendo aqui, eu estou vendo o maciço da Tijuca aqui, ó, o maciço da Tijuca bem preservado aqui. Eu vejo o maciço da Pedra Branca aqui, ó, bem preservado aqui, que pega Jacarepaguá para o lado de cá, pega para o lado de lá, eu pego a Zona Oeste, né? Realengo, Bangu, Campo Grande, para Santa Cruz, e vejo aqui o maciço do Mendanha e Jericinó, onde eu pego do lado de cá, aqui o Mendanha, né? Do lado de cá eu pego toda a parte de Campo Grande para cá, e do lado de lá eu estou pegando a parte de Nova Iguaçu, por exemplo.
Tá? E eu tenho aqui, ó, no meio, essas baixadas. E essa cor lilás que vocês estão vendo aqui é a cor da urbanização. Então, a urbanização que a gente tem aí, né, é basicamente a urbanização dessas baixadas litorâneas aqui. Né? E aquilo que eu falei para vocês, o nível do mar, imaginem o nível do mar 100 metros abaixo do que está hoje, nessa figura aqui. 100 metros, a Baía de Guanabara não existia. Ou seja, ela estaria sequinha. E aí você sairia, né, daqui do centro do Rio de Janeiro, ia para Niterói, ou você saía do centro e ia lá para Magé, tudo a pé. Descia um vale e subia no outro lado. Não existia isso. Isso é algo muito recente. Isso tem a ver quando o clima da Terra, quando a gente saiu da época glacial, né, e viemos, né, da última época glacial, e viemos para a situação que está hoje aqui. Então, mas o que eu queria que ficasse aqui? Nas nossas baixadas, né, eu vou ter áreas planas, ou quase planas, e sedimentos fluvio-marinhos. O solo ali não vem da rocha, ou seja, o solo nessa baixada vem da rocha? Não, ele vem do sedimento que foi depositado ali. Né? Então, olha para essa figura aqui. Estou eu na estrada da Grota Funda, né, que hoje ninguém mais pega, porque tem o túnel da Grota Funda, mas antigamente a gente ainda pegava a estrada, né, que saía do Recreio, né, em direção a Guaratiba. Então, aqui o que vocês estão vendo aqui é o Recreio, o final do Recreio aqui. Tá? E quando eu olho para uma baixada como essa aqui, ó, que já está toda ocupada, essa foto é de 2004, né, esse aqui hoje está tudo ocupado, eu estou vendo, o que eu estou vendo nessa baixada aqui? Ó? Eu estou vendo sedimentos fluvio-marinhos, e olha como é que a área é, o relevo é plano. Enquanto aqui, ó, eu tenho um embasamento cristalino, aqui eu tenho o comecinho do Morro da Pedra Branca aparecendo aqui. Então, o solo que faz se desenvolver aqui é completamente diferente do solo que vai se desenvolver aqui. Por quê? Porque o material parental desses solos é diferente. O solo daqui, ó, ele está se desenvolvendo sobre embasamento cristalino, rochas ígneas e metamórficas que estavam ali. Enquanto aqui, nessas baixadas aqui, os solos estão se desenvolvendo em cima de sedimentos que foram erodidos num lugar, transportados e depositados ali. E aí, em algum lugar pode ser um sedimento eólico, em algum lugar pode ser um sedimento fluvial, outro pode ser um sedimento marinho. Nesse caso, pode ter um sedimento flúvio-marinho, que tem a contribuição de rios que descem essas encostas daqui. Mas eu também tenho contribuição do mar, que certamente já entrou aqui e já alagou tudo isso aqui. A gente sabe aqui que no Rio de Janeiro, há 4 mil anos atrás, aproximadamente, o nível do mar era 4 metros acima do que ele é hoje. Tá? Então, você pode fazer isso assim de forma bem grosseira. Há 4 mil anos atrás, ou seja, nada, 4 mil anos atrás, né? Muitas civilizações, né, já estavam muito bem estabelecidas aí, né? Os egípcios já faziam muita coisa, começando a querer fazer coisas, né? Mas há 4 mil anos atrás, o nível do mar estava 4 metros acima do que está hoje. Então, só para quem conhece bem a Barra da Tijuca, por exemplo, a Praia da Barra não era na Barra. A Praia da Barra não era na Barra, desculpa. A Praia da Barra não era na Lúcio Costa, onde é hoje. A Praia da Barra era na Avenida das Américas. Então, onde é hoje os shoppings Downtown, o Citar, o Barra Shopping, toda a ocupação que a gente tem na Avenida das Américas, em algum lugar vocês ainda veem bancos de areia ali era praia. E depois o nível do mar baixou de novo, recuou e foi para a posição que ele está hoje na Lúcio Costa. E entre a Avenida das Américas e a Lúcio Costa, ele deixou o quê? Deixou lagoas, deixou áreas alagadas ali. Né? Então, o solo que está se desenvolvendo hoje, né, na Lúcio Costa e na Avenida das Américas, ele vem em cima de antigos sedimentos marinhos, antigas restingas que estão ali. Né? Uma ainda está hoje, a outra que foi formada ali. Mas é só para a gente entender o seguinte, não dá para a gente olhar para o solo, né, só pela topografia que eu vejo hoje, porque o relevo foi mudando, o clima mudou, né? A tectônica mudou. E aí os processos geomorfológicos foram mudando, a geomorfologia mudou, e o último capítulo nisso aí, que é o solo, vai mudar também. Tá? Então, aqui ó, eu ainda vejo bem porque ainda não está ocupado, mas em muitas regiões, por exemplo, do Brasil hoje, está tudo ocupado. Por exemplo, Recife é uma cidade muito interessante. Quando você vê a cidade de Recife, você vai para Recife
Nova, Recife Velha, Boa Viagem. Você está andando em áreas planas, né? Cheio de sedimentos, os rios chegando aqui, trazendo sedimento aqui. Né? Olha que foto bonita essa daqui. Não sei se vocês conhecem essa só dessa pontinha aqui. Ó, né? O rio está chegando aqui. Né? Então, você tem hoje aqui a tal da favela, né? O Brasília Teimosa. Né? Quem viu aquele filme da Sandra Brea, há 2 anos atrás, que concorreu ao Oscar pelo Brasil, agora esqueci o nome dele, que se passa de um prédio antigo, que ela não queria vender o apartamento dela lá na Praia da Boa Viagem, do Pina, que é aqui do lado. Né? Então, aqui o Pina está aqui, ó, o Pina está aqui, e Boa Viagem está aqui. Sejam uma das partes mais valorizadas de Recife, mas por que eu estou colocando isso aqui? O rio está trazendo sedimento aqui e o mar está devolvendo aqui. Então, toda essa ocupação que vocês estão vendo aqui no litoral, aqui, nessa área, é como se fosse um delta. Né? E é um delta. Né? E áreas de delta são sempre muito dinâmicas. Às vezes deposita, às vezes erode. Né? Mas o que eu queria que ficasse, o sedimento aqui são sedimentos fluvio-marinhos. Tá? Então, a gente já viu sedimento eólico, sedimento fluvial, sedimento marinho e sedimento lacustre. Agora, o que acontece nas encostas? Em algum lugar, às vezes eu vejo um corte aqui, eu vejo um monte de bloco dentro do corte. Né? Ou seja, eu estou aqui com os alunos aqui de pedologia mesmo, olha o corte que está aqui, ó, cheio de matacão, cheio de bloco mesmo ali, dentro do corte ali. Né? E quando eu olho aqui, ó, do lado de fora, às vezes assim no quintal da casa das pessoas aqui, ó, eu vejo um monte de blocos, de matacões soltos ali. Olha essa outra foto aqui. Ó, jardim, isso aqui é o jardim da casa de uma professora aqui da geografia, né, em Mauá. Olha a quantidade de bloco que tem aqui. O que isso está evidenciando para você, gente? Isso está evidenciando para você que aqui é uma área, ou seja, quando eu tive alguma encosta aqui, e que eu tive processos aqui de erosão aqui e de deposição aqui, e que depois esses blocos ficaram preservados ali. Eu tive movimentos de massa ali. Né? Esse material migrou para cá e depositou ali embaixo. Então, eu começo a formar depósitos que se formaram ao longo de que ambiente? Da própria encosta. Então, são chamados depósitos de encosta, que a gente vai ver muito à frente, se falam talos, colúvios, são nomes de depósitos de encosta, e que você chegar numa área e encontrar essa situação num corte ali, isso evidencia para você que naquele local deslizamentos sempre aconteceram, ou já aconteceram no passado. Né? Eu posso até tentar datar isso aqui, ver quando isso aconteceu, mas isso mostra para mim que ter um deslizamento ali hoje não é novidade nenhuma. A natureza está mostrando para você ali, a paisagem geomorfológica, né? E o solo que vai se desenvolver depois aqui, estão mostrando isso para a gente. Então, o solo que vai se desenvolver depois aqui em cima, qual é o material de origem dele? É o depósito de encosta. Não é a rocha. A rocha em si que está aqui embaixo, isso aqui é um depósito que foi transportado, às vezes, né, de bem longe e depositado ali. Tá? E vocês veem isso em vários lugares. Então, se um dia vocês forem comprar uma casa, um sítio, etc. e tal, e forem ajudar a dar opinião para alguém, chega lá no terreno, você encontra uma foto como essa aqui, pula fora que vai dar merda. Então, ou seja, você já está com... É um local, né, que isso aqui é um depósito de antigo deslizamento. Pode ser lindo, o clima pode ser maravilhoso, pode ter uma piscina, pode ter uma cachoeira do lado, pode ter tudo isso, mas isso é um depósito de deslizamento. Né? E se você conseguir mostrar que isso já aconteceu várias vezes no passado, isso mostra que isso é uma situação recorrente. Tá? Então, vimos vários tipos de sedimentos. Né? Agora, o que faz um sedimento virar uma rocha sedimentar? Né? Então, o que vai acontecer nisso? Nem todo sedimento vai virar rocha sedimentar. Então, a gente falou que eu tenho uma intemperismo e erosão no lugar, depois eu tenho transporte, depois eu tenho deposição. Né? Mas, para que haja formação da rocha sedimentar, eu preciso ter uma contínua deposição de material ali, um contínuo soterramento.
E quando eu digo contínuo, é que depois tem 500 metros de rocha sobre você, de sedimento sobre você. Tem 1 quilômetro de sedimento sobre você, para que esse material endureça ali. Se só tiver uns 10, 20, 30 metros, 50 metros de sedimento ali, ele vai continuar ainda sem adensar, sem ficar denso, sem litificar. Então, esse processo de litificação aqui, ele vai ocorrer em alguns lugares, nas chamadas bacias sedimentares, porque o sedimento vai chegando, vai empurrando, vai fazendo uma pressão aqui, aí afunda mais ainda, abre espaço para novo sedimento chegar, e esse processo é recorrente e vai ficando ali. E com isso, o sedimento que estava ali pode virar o quê? Uma rocha sedimentar. Ele endurece. Tá? Então, entrando agora em rochas sedimentares, eu tenho basicamente 2 tipos de rochas sedimentares. Estou saindo de sedimento agora e entrando em rochas sedimentares, ou seja, locais onde esses sedimentos continuaram acumulando, que viraram rochas sedimentares. Eu tenho um primeiro tipo de rochas, que são rochas que a gente chama de rochas clásticas ou detríticas, ou seja, são rochas que praticamente tudo que eu falei até agora, que são rochas que foram se acumulando, foram em cima de sedimentos, argila, depois veio outra argila por cima, depois areia, argila, ou seja, eu tenho detritos de antigas rochas que foram sendo depositados ali, ou eu tenho um segundo grupo, que são chamados de rochas sedimentares químicas, onde elas se formam, né, pelo aumento da concentração de algum elemento dentro de um mar ou dentro de uma lagoa. Por exemplo, imagina que eu tenho uma lagoa que ela vai se enriquecendo em cálcio, e cálcio vai aumentando a concentração de cálcio, aumenta a concentração de cálcio, daqui a pouco esse cálcio está numa concentração tão grande que ele se precipita, tá? E pode formar um calcário, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ver isso. Então, isso aqui são basicamente os 2 tipos de rochas sedimentares que eu tenho. Aquelas que são formadas pelo acúmulo de detritos e outras que são formadas por uma precipitação química. Tá? As mais comuns para a gente são aquelas que se formam nesses detritos aqui. Né? Então, o processo que transforma sedimento em rocha sedimentar, esses processos aqui são chamados de diagênese. Eles levam ao endurecimento de uma rocha. Então, por exemplo, imagina que eu tenho no lugar uma lama que está sendo depositada. Essa lama pode virar um folheiro, que já é uma rocha sedimentar. Então, aqui eu tinha um sedimento, né? Aqui eu tenho sedimento, e depois, agora, aqui eu já tenho uma rocha sedimentar aqui, um folheiro, que tem uma característicazinha aqui, com as camadinhas dentro dele aqui. Né? Eu posso ter uma areia, que depois pode, por diagênese, formar um arenito. Então, o que é um arenito? Já é uma rocha sedimentar, em geral, muito dura, né? Formada pelo acúmulo de grãos de areia, e depois esses grãos de areia são cimentados. Né? É como se tivesse passado uma cola entre eles. Eu posso também ter cascalhos. Imagina que eu estou aqui no fundo de um leito de um rio, cheio de pedregoso, pedras maiores, pedras menores, de diferentes tamanhos. E depois, quando ele vira uma rocha sedimentar, ele pode virar um conglomerado, que tem essa cara aqui, ó lá. Eu tenho seixos arredondados e eu tenho argila aqui no meio que estaria cimentando aqui. Eu tenho uma coisa bem heterogênea. Enquanto os arenitos, que eu não mostrei aqui, ó, ele pode lembrar que as camadinhas dele aqui, mas aqui estão as areias ali. Então, o que eu queria que ficasse agora aqui? O que a gente estuda lá em geologia geral? Quando eu estudo, eu penso assim, os sedimentos, em alguns lugares, vão virar rocha, ou viraram rochas sedimentares, onde o acúmulo da pressão favoreceu para isso. Teve acúmulo de material. Tá? Então, folheiros, arenitos, conglomerados, calcários, já são rochas sedimentares, um outro classe, outro tipo de rocha, de situação. Fala, Maurício. Gente, vamos fazer pergunta a todo mundo aí, para a gente... Né? Vai lá, Maurício, fala aí. Fique à vontade. Fiquei em dúvida entre a diferença entre litificação e diagênese ou diogênese, sei lá. Diagênese. Então, para não ficar decorando isso, diagênese vai englobar uma série de processos que transformam sedimento em rocha sedimentar. A litificação, de rocha de duro, é endurecimento. Tá? Então, a litificação é um processo dentro de vários outros que compõem essa transformação
do sedimento em rocha sedimentar. Ele é um Eu endurecimento dela. Eu poderia dizer que a litificação faz parte da diagênese, então? Isso faz parte. É um dos processos. Eu tenho Entendi. cimentação, é um outro processo. Eu tenho compactação, é um outro processo. Mas essa litificação é como se fosse um endurecimento dela. Fala, Daniel. A litificação acho que tem a ver com aquele processo de aumento de pressão, mais as alterações químicas, né, que são feitas na rocha. Então é o que vocês falaram mesmo. A litificação tá dentro da diagênese, né? Mas repara só, nas rochas, na transformação de sedimento em rocha sedimentar, isso ainda esse aumento da pressão e da temperatura ainda é muito pequeno. Só para a gente ter ideia, a temperatura não vai passar de 150 a 200 graus Celsius. Né? Ainda é assim, vai esquentando, mas ainda é um forno muito baixo. E aí, a mudança na composição que vai acontecer ainda é muito pequena. Os cristais não crescem ainda. É como se fosse você cozinhar um bolo num fogo bem baixo. Né? E esse bolo ainda guarda muitas características da massa que você fez, né? Mas está lá, mas cozido, deu uma cozida ali. Tá? Sofre modificação, mas ainda vai sofrer pouca coisa. Pense assim, guardar o nome assim, pense assim, uma série de processos que vão endurecer, compactar, adensar, cimentar e vão transformar esse meu sedimento, que era friável, solto, que eu passava o canivete e esparramava tudo no chão, agora não. Agora numa rocha sedimentar que é dura às vezes que nem um granito, é dura pra cacete. Tá? Então vamos ver algumas fotos dessa. Olha aqui eu estou no campo e eu estou vendo rochas sedimentares, né? Argilitos, siltitos. Tem uma pessoa aqui, numa pedreira. Dá para a gente ver camadas aqui, que tem bastante vegetação aqui, mas quando eu olho aqui, isso aqui no detalhe, esse material tem uma cor acinzentada e era como se fosse a lama que existia antes, fosse materiais muito finos, né? Como se estivesse pisando em cima de um manguezal, né? Ou de um rio lodoso, que depois ele formou camadas de argilitos e de siltitos aqui, que muito fininho, muito fininho, muito fininho, e de pouca, e em geral são pouco resistentes. Né? Aqui isso endurece um pouco mais. O folheiro, né? É uma rocha sedimentar que vai virar ardósia depois, se continuar crescendo nisso aí, vai virar essa ardósia que a gente compra na construção. Mas se você olhar aqui, eu estou no corte de estrada em Piracicaba, São Paulo, né? Piracicaba perto de Campinas, perto de Rio Claro. Já vou deixar falar assim, já vi agora. Mas se tu olhar aqui, olha as camadinhas aqui, olha as camadinhas aqui ainda preservadinhas aqui, fininhas aqui, às vezes camadas maiores, mas eu teria que limpar para ver isso direitinho aqui. Tá? Então, isso aqui é uma plantação hoje de cana aqui, mas o solo que vai se desenvolver aqui em cima, ele está se desenvolvendo diretamente em cima desse folheiro. Fala, Cíntia. Você trata aí o arenito como rocha muito dura, mas em algum momento ele se equipara a uma rocha ígnea, em nível de dureza? Porra, porque olha só, dureza, quando a gente fala assim, dureza, é uma coisa para mineral, tá? Dureza, aquela escala de Mohs, dureza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aquilo não é para rocha, aquilo é para mineral. E rocha é o quê? Rocha é um agregado de minerais. Numa rocha tem vários minerais ali. Então, aquela escala de dureza é para o feldespato, é para o quartzo, é para a calcita, você está entendendo? São para minerais específicos. Mas o que eu te falo é o seguinte, tem arenito, gente. Arenito, que o cimento dele é tão forte, que ele fica vertical como uma parede na casa de vocês. Eu vou mostrar alguns exemplos de arenitos muito verticais no campo. E se ele está vertical, é porque ele é muito cimentado. E eu estou dizendo, eu tenho paralelepípedos de arenito que são tão duros quanto o paralelepípedo de granito, para você ter ideia. Tá? É o cimento dele, de tão forte como é. A gente vai ver alguns exemplos já de arenito. Vou entrar em arenito já. Tá? Andando aqui, olha que foto aqui. Aqui, você está vendo aqui uma falésia, né? E se você olhar aqui, você vê as camadas. Estou vendo camadas aqui, vejo camadas aqui, e vejo que são coisas diferentes. Por exemplo, aqui tem outro aqui, mas aqui eu tenho um material, aqui embaixo eu tenho outro material. A cor vai mudando. Então, em áreas que eram antigos fundos de mar, é muito comum eu encontrar
arenitos, com siltitos, com folheiros, com calcários. O que eu quero dizer assim? Várias rochas sedimentares, mostrando o seguinte: em algum momento propiciou a formação de um tipo de rocha, daqui a pouco por cima veio outra, daqui a pouco o mar invadiu ou o mar recuou, já deu outro tipo de rocha. Então é muito comum você ter uma sequência de rochas no mesmo local, mostrando que o ambiente de sedimentação ali foi mudando. Tá? Mas para você classificar isso, você tem que ir lá, não tem jeito, tem que ir lá olhar e ver esse material. Não tem como mudar. Tá? Olhar assim da foto. Por exemplo, agora fazendo a pergunta da Cintia, arenitos. Tá? O que são arenitos? Arenitos, né, eram antigos sedimentos arenosos que foram cimentados. Né? Às vezes o cimento era ferro, às vezes o cimento era sílica, às vezes o cimento era carbonato. Mas aí, se eu der um zoom aqui, se eu pegar minha lupa ali, eu vejo os grãozinhos de areia ainda arredondados ali. Eu ainda vejo um grãozinho de areia aqui. Eu ainda vejo grãozinhos de areia como esse aqui. E eu vejo que entre esses grãos de areia ali, tem um cimento fazendo isso. E olha aqui, olha o arenito aqui, como é que ele fica ali, para a pergunta da Cintia. Olha como é que ele aqui, quando a gente olha na paisagem, né, e aqui eu vejo o material com esse ângulo e esse aqui com outro ângulo, gente, isso está querendo mostrar para a gente que aqui eu tenho o quê? Que aqui eu tenho contato de dois materiais. Tá? E a gente vai ver isso em vários lugares. Mas o arenito mostra que o arenito consegue ficar vertical na natureza. Ou seja, para ele ficar vertical, ele tem que estar com muita resistência. Tá? Senão ele não aguentaria esse ângulo. Tá? A gente tem exemplos de arenitos pelo Brasil em muitos lugares. Sempre aonde que eu vou encontrar arenito? Nas bacias sedimentares. Tá? Então, por exemplo, olha que arenito bonito aqui. Quem faz a disciplina pedologia com SMAR, quem faz a disciplina paleontologia com SMAR, né, ele gosta de fazer o campo dele pegando Piauí, Ceará, etc. E ele leva aqui para a Serra da Capivara, muitas vezes. E o que eu estou vendo aqui é uma estratificaçãozinha ainda preservada aqui, mas o que hoje está aqui é um arenito. Eram camadas que depois foram cimentadas e hoje conseguem ficar na vertical, né, muito íngremes. E muitas vezes eu olho esses arenitos, gente, e olha que eu vejo uma parede e olha que eu vejo a estratificação aqui, mostrando que essa estratificação foi mudando de quê? Foi mudando de direção. Ou seja, mostrando para mim que o quê? Que isso aqui era um ambiente eólico. Esse arenito hoje veio de uma areia que era uma duna, né? E que esse vento foi mudando de direção e essa estratificação cruzada, porque uma está nesse sentido, a outra está nesse sentido, ou seja, cada camada tem uma direção diferente, né? Ela mostra para mim que houve migração nessa direção. Né? O ambiente foi mudando, a direção do vento foi mudando, e eu tenho vários exemplos disso, tá? Lá fora e aqui no Brasil. Algumas figuras que vocês podem pegar em vários parques da região do Colorado, né? Próximos ao Grand Canyon, você vê situações como essa aqui. Olha que foto bonita aqui. Né? É claro que tem uma questão de 3 dimensões aqui, da erosão mudando isso, mas eu vejo que aqui está mais ou menos horizontal e aqui, olha como é que está a estratificação aqui. Olha como é que mudou aqui o contato aqui. Isso está mostrando para mim que isso foi mudando. Tá? No Brasil, a gente tem arenitos muito legais. Não sei se vocês conhecem Vila Velha, né? Quem já teve a oportunidade de conhecer, depois dar um zoom aí, em Vila Velha, né? Que fica ali na cidade de Ponta Grossa, né? Perto de Curitiba, 1 hora de Curitiba, 1 hora e pouco, para noroeste de Curitiba. Eu estou dentro da Bacia Sedimentar do Paraná e eu tenho arenitos, e hoje é um parque, o Parque Estadual de Vila Velha, né? E eu começo a ver feições ainda muito bonitas, assim, coisas assim ruínas que foram ficando, e algumas assim, eu vejo assim figura como um camelo, né? Eu vejo uma taça, né? Ou seja, eu vejo arenitos que sofreram erosão diferencial. Todas essas figuras assim, né? É porque às vezes eu tenho uma camada mais resistente aqui no topo e aí ela resiste mais, a erosão vai atuando aqui, atua aqui por baixo dela e daqui a pouco essa minha taça vai o quê? Vai para o cacete, vai quebrar e vai ficar outra coisa aí. Né? Mas aqui, esse bico aqui do camelo aqui é porque eu estou pegando essa camada mais resistente aqui e ele está erodindo ela por baixo dela aqui.
Mas eu vejo arenitos em vários lugares no Brasil. Tá? Aqui eu estou na excursão, não sei se de pedologia ou de geomorfologia no passado, essa é uma área que eu vou muito. Vocês estão num corte de estrada aqui perto de Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. Né? E se vocês olharem aqui, eu estou em cima de arenitos, mas eu vejo as camadas dentro do arenito aqui. Ó. Eu vejo. Né? E um dos arenitos, já vou deixar falar, Danilo, um dos arenitos, né? Não sei se vocês, eu vou mostrar só no outro esquema, esse aqui é o arenito piramboia, mas já vou deixar de falar. Esse aqui tem o tal do arenito botucatu, que é muito famoso, que é esse que está aqui, ó. Olha as camadas aqui, como é que estão aqui, como é que a camada está aqui, olha como é que a camada ali está inclinada, né? A camada aqui está horizontal, ou seja, como é que houve uma mudança nisso. Esse arenito botucatu hoje é um dos principais aquíferos que nós temos no Brasil, né? Que é o aquífero, né, do Botucatu. Esses arenitos, por eles ainda serem porosos, terem vazios dentro dele, eles são bons para armazenar água e para armazenar petróleo também. Então, muito do petróleo que se explora no mundo, né, o petróleo está no poro, nos vazios de arenitos, tá? que preservaram ele ali, armazenaram ele ali. Fala, Danilo. Qual era a tua pergunta? Era Danilo que tinha braço? Sim, sim. Diga. Então, me confirma uma coisa. Naquele outro slide ali que você mostrou aquela taça, eu fiz um campo lá para o Pico de Itatiaia, em climatologia geográfica. E eu vi que em cima de um daqueles morros lá em cima mesmo, tinha uma pedra isolada, meio que até meio esférica. E pode ter sido esse tipo de processo que causou tipo, uma pedra isolada em cima da montanha, então, bem grande a pedra. O que você viu em Itatiaia é um processo de erosão diferencial. E o que é erosão diferencial? É quando eu tenho num lugar onde a erosão avança mais rapidamente e do lado ela avança mais lentamente, ou porque a rocha era mais resistente, ou era mais cimentada, por alguma característica ali. A diferença é que você, quando está em Itatiaia, você ali está numa intrusão alcalina. Né? Ali você está num antigo... Ali são rochas ígneas. Cienitos, nefelinas cienitos, são rochas ígneas que estão ali. Intrusivas que estão ali. Ígneas intrusivas. Aqui não. Aqui eu estou numa bacia sedimentar. Então eu tenho rochas sedimentares aqui. Então, o que você viu ali, um bloco ficou preservado porque, de repente, uma fratura, teve fratura de um lado, fratura do outro, erodiu mais, e no meio do bloco ali, ele ficou mais resistente. E aí erodiu de um lado, erodiu do outro, ele ficou ali no meio, em cima de uma outra coisa, e que te dá hoje uma paisagem bastante interessante, né? Mas é por outra gênese. Eu estou escrevendo um capítulo de um livro com a Kátia Mansur, não sei se vocês conhecem, exatamente sobre esse tipo de situação chamado rocking rocks, rochas balançantes, rochas que ficam apoiadas em cima de outras, assim, ficam balançando, né, devido à erosão diferencial. E muitos dos nossos exemplos vêm de Itatiaia. Tá? Então, é erosão diferencial, mas é por uma outra gênese, a questão é um outro tipo de rocha. Tá? Ok, valeu. Então, continuando, gente, eu vou continuar hoje até 8 horas direto, sem intervalo, tá bom? Olha só, olha que muitas vezes como é que a topografia grita para a gente. Por exemplo, eu estou aqui na Chapada do Araripe, no Ceará, né? Olha como é que é o topo do morro aqui. Olha como é que é o topo do morro ali. Parece que passaram o que ali? Parece que passaram uma plana ali. Não é isso? Quando eu dou um zoom aqui, ó, eu vejo que o topo é planinho, ó, planinho mesmo. Tem construção aqui em cima, mas o topo é planinho. Olha lá, o topo lá atrás é planinho, planinho, planinho. Tá? Olha a outra visão do Araripe. Aqui eu estou do aeroporto de Juazeiro do Norte. Tá vendo? Aqui. Olha lá como é que é o topo do relevo lá. Olha lá, planinho, 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 planinho. O que isso está mostrando para a gente? Isso, quando eu encontro uma situação como essa, gente, isso é típico de rochas sedimentares. Você não vai encontrar, você não vê essa topografia como essa aqui no Rio de Janeiro. Quando você está ali no fundão e está olhando para o Maciço da Tijuca, ou quando você está na Avenida Brasil e olha para o Mendanha, ou para o Pedra Branca, ou quando você está em Caxias e olha para a Serra do Mar, quando a gente olha para essas serras no entorno da gente, a gente nunca vê isso. O que a gente vê é uma topografia mais o quê? Uma topografia mais irregular, né? De rochas ígneas e sedimentares.
Quando você encontra uma área plainada como essa aqui, isso aqui, né, a primeira coisa para você investigar é se você está num relevo de rochas sedimentares. E o que tem aqui embaixo? Aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho camadas por baixo disso aqui. Eu só estou vendo ali a última camada, que está no topo ali. Em geral, essa última camada, né, o que vocês esperariam? Vamos ver exemplos aqui. Ó. Ali é a mesma coisa. Olha para essa figura aqui. Ó. Isso aqui é campo de pedologia e de geomorfologia, onde eu levo muito o pessoal aqui. Estamos no mirante aqui. Tá? E olha lá como é que o topo é planinho. Ó. Planinho, planinho, planinho. Agora, olha aqui como é que a rocha aqui, ó, é vertical e daqui a pouco ela faz isso aqui. Ó. Tá? Olha como é que você tem olha como é que a rocha aqui ela é vertical, tá? Daqui a pouco ela tem um ângulo menor. A erosão tá entalhando aqui, ó. O rio está comendo isso aqui, está recuando essa encosta aqui, mas o topo é planinho. Isso é típico de rochas sedimentares. Isso aqui são arenitos que estão aqui no topo. Tá? São arenitos. O mesmo arenito Botucatu, que é o tal arenito hoje, que é um grande aquífero aqui. Tá? Mas eu estou dentro de uma área de bacia sedimentar. Então, quando você vê um relevo plano como esse aqui, a gente só vai encontrar isso, né, no que a gente chama de chapadas. O que são as chapadas? São esses relevos planos, né? Mas isso aqui, em geral, são rochas sedimentares que estão aqui. Tá? Então, eu tenho rochas sedimentares que estão aqui. Tá? Em vários lugares eu vou ter isso. Né? Deixa eu passar isso aqui. Né? Na aula passada, né, isso aí é do campo também, né, aqui tem uma cachoeira de 75 metros, isso aqui é tudo basalto. Tá? Isso aqui é tudo derrame de basalto, né, onde eu tenho derrame de basalto dentro da bacia do Paraná. E é isso que eu falei para vocês na aula passada, que a gente conversou, como é que eu tenho rocha ígnea dentro de uma bacia sedimentar? Você imagina que uma bacia está se formando, né? Já vou abrir, Gabriel. Essa bacia está se formando, né? E derrames de basalto foram acontecendo ali. Então, hoje eu posso chegar lá no campo e encontrar isso aqui, como eu tenho isso aqui em Torres, que fica no limite entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ali na praia. É isso que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é basalto, isso aqui em cima é basalto, isso aqui embaixo vermelho é arenito. Olha só. Eu tenho arenito, e tenho arenito e tenho o basalto aqui. Aí eu vejo esse contato aqui, ó. O contato está aqui de novo. Isso aqui é a mesma área comum. Ou seja, eu tinha o arenito por baixo e aí veio a lava, cobriu por cima. Mas eu estou dentro de uma bacia sedimentar. Mas foi uma situação onde ali tive vulcanismo. Fala, Gabriel. Tá me ouvindo, Nelson? Tá ouvindo? Tô te ouvindo, pode falar. Sobre as chapadas, eu fiquei com uma dúvida. Porque as chapadas, elas estão bem no interior do país. E aí... Então elas já foram... Não necessariamente. Isso não é verdade, Gabriel. Você está cheio de chapada no centro-oeste. Tá? Não. Perdão. Mas então, aí... Tá cheio de chapada. Para você ter uma chapada, o que eu preciso? Eu preciso de rochas horizontais, planas, e uma camada mais dura em cima, mais resistente. Que a erosão não consiga atuar muito dela. Então, atua do lado, mas a chapada vai ficando mais elevada. E eu vou ter isso em bacias sedimentares. Tá? Então, se você tiver... eu tenho muito disso. Eu não vou voltar o mapa aqui, né? Mas eu volto, é rapidinho. Hoje em dia, o bom de voltar é isso aqui. Quando você olha aquele mapa de rochas, o mapa de geologia do Brasil aqui, ele mostra para a gente isso aqui. Aonde você pode encontrar isso? Né? Aonde eu posso encontrar isso? Né? Eu vou encontrar isso, né? Sempre que eu tenha rochas sedimentares, que é o que está em azul, lilás, aí, amarelo para vocês, mas que eu tenha de secação também. Então, algumas que eu mostrei para vocês estão aqui no interior de São Paulo. Tá? Mas eu tenho isso aqui, ó, no interior de Minas Gerais, né? No interior do Mato Grosso, tenho aqui no Nordeste, Bahia, Paraná, vou ter muito isso. Então, o Ceará, o interior aqui, eu posso ter em vários locais. Essa coisa não é do interior, do litoral, não, tá? Só isso que eu queria te cortar. Fala, qual é a tua dúvida? Tá bom, mas aí eu queria saber se... então, as chapadas elas foram antigos ambientes de sedimentação, mas como que elas estão em áreas mais elevadas? Foi por causa de algum movimento tectônico? Então vou dar um exemplo aqui. Quem for com
o SMAR para campo de paleontologia, né? Então, isso aqui eu estou na Chapada do Araripe, né? Perto de Crato, né? Perto de Juazeiro do Norte. Né? Isso aqui está isso aqui está 1.000 metros de elevação, aproximadamente. E quando eu pego o material aqui, ó, eu vejo peixe pra caramba, cheio de fóssil de peixe aqui. O SMAR em paleontologia leva vocês para ficarem quebrando rocha lá, para quem faz a disciplina, e encontrar peixe ali. E aí vem aquela pergunta, como é que eu encontro um fóssil de peixe hoje a 800, 700, 600, 1.000 metros de elevação aqui? Né? Ou quando os grandes... na virada ali do século XVIII para o século XIX, as pessoas começavam a ver fóssil de peixe nos Alpes, na Europa, né? A 2.000 metros de elevação. Ou seja, e aí é o dilúvio, aí vem a coisa como se fosse uma ideia do dilúvio, isso vai caindo, isso vai mostrando que isso não tem lógica nenhuma, e mostrando que o que você tem ali são fósseis da deposição que ocorreu ali. E aí, volta a tua pergunta agora, a tua pergunta. O que eu tenho aqui? Né? Para eu ter um fóssil ali em cima, isso mostra para mim o seguinte, que o ambiente mudou completamente. Né? Ali era sedimento marinho. O que eu tenho aqui era mar. Aquilo ali estava debaixo do mar, do fundo do mar. Se eu tenho ali arenitos calcários, o arenito podia ser no fundo do mar, mas próximo da praia, onde depositava areia, na plataforma. Se eu tiver calcário, a gente sabe que calcário é fundo do mar, é bem profundo mesmo. Ou seja, isso vai mostrando para mim o seguinte, o ambiente mudou. Aí o que pode ter acontecido aqui? Ó? Isso aqui pode ter sido soerguido pra caramba, não é isso? E aí, quando a terra é soerguida, a erosão entalha a topografia, os rios vão entalhando a topografia, e aí vão deixando essas áreas mais elevadas, que eles não conseguiram entalhar ainda, porque são mais resistentes, formando esses chapadões, essas chapadas ali, que são relevos tabulares, né, a partir de rochas sedimentares. Tá? Então, o que mudou, mudou. Tá? Ou o mar mudou de direção, e o mar invadiu um lugar e o mar recuou e não tem mais, mas isso que você está colocando, áreas da Terra que foram soerguidas, isso sempre vai acontecer. Então, por exemplo, os Alpes, que eu estou falando assim, na Europa, você encontra peixes a 1.000, 2.000 metros de altura, ali é uma área onde no terciário, né, você tem encontro de placas tectônicas e você montou uma cadeia de montanha recente e com um fóssil de peixe lá em cima. Tá? Mas mudou o ambiente. Tá? Em geral, está ligado à tectônica. Eu preciso de tectônica para fazer isso. Então, isso mostra que entre a formação disso aqui, quando esse peixe foi formado, imagine que esse peixe aí seja lá do Cretáceo. Vamos imaginar lá do Cretáceo. O Cretáceo, imagina que eu estou com alguma coisa aqui, ó, há 150 milhões de anos atrás. Então, isso mostra. Então, se eu encontro um peixe ali, isso mostra para mim que há 150 milhões de anos atrás, a topografia aqui era completamente diferente. E eu estava no fundo do mar. E essa é a verdade, essa é a realidade. Quem está falando comigo é o Gabriel. Essa é uma realidade praticamente em todas as nossas bacias sedimentares. O que eu tinha tudo estava debaixo d'água. E hoje não estão mais. Tá? Hoje, a sedimentação está acontecendo em outros lugares. Né? O que é fundo do mar hoje está em outro lugar, porque as placas se movimentaram, né? A topografia se movimentou. Eu tive outras situações. Tá? Então é muito louco esse negócio aí. Tá? Então deixa eu adiantar aqui para algumas coisas para vocês verem. Tá? Olha aqui, o conglomerado. O conglomerado é uma rocha, né? Onde eu vejo aqui antigos seixos de rios, seixos de rios, alguns seixos bem arredondados. Isso aí é duro pra cacete. Isso aí, para tu quebrar isso aí, meu amigo, é na marreta, é muito duro. Né? E aqui, entre um seixo e outro, tem um cimento que segurou isso aqui. Por exemplo, esse conglomerado que vocês estão vendo aí é em Diamantina. É o conglomerado de onde surgiu o ciclo do ouro do Brasil. Né? O ouro e o diamante em Diamantina saíam dessa rocha aqui, que era um antigo... Ou seja, o que essa rocha mostra para mim isso aqui? Isso aqui era um antigo leito de um rio, o sedimento que existia ali era um antigo leito de um rio, cheio de seixos arredondados, como a gente vê nos rios hoje, e que depois essa rocha esse sedimento virou o quê? Uma rocha sedimentar. Endureceu, petrificou e virou uma rocha sedimentar aqui. Tá? E hoje,
isso aí está sendo destruído pela erosão, e as pessoas foram lá e foram pegando a bateia. Eu vejo conglomerado em vários lugares. Olha que foto legal aqui. Né? Olha, isso aqui é uma coluna, tá? De uma construção no Palácio de Alhambra, tá? em Granada. Tá? É um palácio aqui da ocupação moura, né? do período onde os muçulmanos, né? do norte da África invadiram o sul, invadiram a Península Ibérica, né? Mas em Granada, por exemplo, eles ficaram muito tempo, tem muitos vestígios disso, mas o que você está vendo aqui, ó, isso, olha isso que está aqui, ó. Isso é um conglomerado, olha os seixos aqui, ó, olha os seixos ali. Eles aproveitaram o conglomerado para esculpir uma coluna. Né? Enquanto os romanos esculpiam colunas em cima de mármores, de calcários, que é o que eles tinham lá. Ou seja, cada um usa aquilo que tem próximo como construção. Então, conglomerado é uma rocha sedimentar também muito conhecida. Turbiditos é um outro tipo de rocha sedimentar muito conhecida, muito bonito. Quem gostava de ver Game of Thrones, né? Muitas das paisagens do Game of Thrones eram muito bonitas porque elas eram desenvolvidas em cima dessas rochas, né? Que são camadas fininhas, claras e escuras, assim. Algumas estão bem verticais, né? Aqui, olha só, aquelas estão inclinadinhas aqui, né? Aqui, ó, os turbiditos aqui, e tudo isso era fundo do mar. Tudo isso era lá na plataforma continental, mas são rochas sedimentares que estão na superfície hoje. Tá? Aqui, ó, eu tenho sedimentos que são glaciais, eu tenho sedimentos que eram antigos, que tinham ligações com geleiras. Aqui eu estou numa cidade de Itu, em São Paulo, isso aqui eu estou no semestre passado, com a turma, eu não me lembro agora. Né? Porque eu faço esse trabalho de campo tanto com a turma de pedologia quanto com a turma de geomorfologia, então eu não sei do que eu estou vendo aqui. Vocês aqui estão vendo as camadinhas, olha as camadinhas aqui, uma pessoa de escala. Né? Isso que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma pedreira, que se explorava muito para pegar essas lascas aqui para fazer revestimento de pisos, né? e fachadas. Né? Isso aqui era um antigo lago glacial que a geleira derretia, os rios vinham e traziam material. Isso estava na frente de uma geleira, sempre que no verão a geleira derretia um pouco, os rios se formavam e traziam sedimento para cá. Né? E isso aqui era no tempo que São Paulo, né, lá no Paleozoico, no Permiano, isso aqui, a placa onde a placa sul-americana nessa época do Paleozoico estava no polo. Né? As placas vão se movimentando, né? E aí às vezes a placa que numa época estava no polo, ela se movimentou e estava muito frio e depois foi para um período, depois foi para regiões mais próximas do Equador. Então nessa época aqui o sul-sudeste do Brasil estava em região de polo, né? E na bacia sedimentar do Paraná, vários lugares ficaram registros das geleiras, dos sedimentos glaciais. O Varvita é um deles aí, né, que depois virou uma rocha sedimentar, um sedimento que virou uma rocha sedimentar. A gente não tem isso aqui no Rio de Janeiro. Tá? E alguns lugares, as rochas sedimentares têm origem química. Ou seja, o que é origem química? Não é pela precipitação de um detrito, de algumas partículas, mas sim porque a concentração de algum elemento ali dentro ultrapassou uma condição de equilíbrio e eu começo a formar depósitos chamados de calcário. O que é calcário? É carbonato de cálcio. Tá? Calcário é uma fonte, é uma rocha que é muito utilizada, né, na indústria, porque é a fonte de cálcio. Eu uso cálcio na siderurgia, eu uso cálcio em adubos para fertilizantes, eu uso cálcio para muita coisa, mas depósitos de cálcio, de gesso, né, são tipicamente depósitos de situações onde eu tive precipitação química. Então, por exemplo, quando eu vou para o campo hoje e encontro um depósito de calcário, ó, isso aqui, eu estou vendo camadinhas aqui, eu estou em Crato, no Ceará, né, isso aqui era uma antiga bacia sedimentar, cheia de peixe. Aqui, o que eles estão quebrando aqui, ó, é uma pedreira pegando lascas de calcário. Né, e aqui, nesse lixo aqui, ó,
O SMAR deixa os alunos soltos aí, pegando peixe aí, é cheio de peixe aí. Isso aqui é calcário, isso aqui é calcário. E o que é calcário? Calcário era o fundo do mar, né? Áreas longe do litoral, onde a água estava tranquila, calma, e por alguma razão a concentração de cálcio ali aumentou no nível acima da capacidade, né, dele se manter solúvel, e ele se precipitou ali e formou camadas de carbonato de cálcio. Então, isso mostra para mim que isso era um mar nesse local, e era um mar profundo. Ou seja, nesse local, para ser um mar profundo, eu estou próximo da costa ou estou longe da costa? Estou longe da costa. Tá? Então, isso aqui era um local onde o mar, né, tinha invadido o continente e formava muita lâmina d'água. E eu tenho calcários em vários lugares hoje no Brasil. Muitas das famosas cavernas e grutas que a gente encontra, principalmente, né, as maiores estão em Minas e na Bahia. Né? Aqui eu estou entrando dentro de uma caverna. Isso aqui é na disciplina de Geografia Física do Brasil já há muito tempo. E se tu olhar aqui, ó, que a menina está aqui em transe, aqui, ó, ela está abraçando aqui, ó, isso aqui é calcário, olha as camadinhas do calcário aqui. Ó. Não tão... Mas o que você está vendo aqui, ó, do lado de fora, é o calcário. Eu estou entrando dentro de uma gruta, tem um buraco dela aqui, e o que eu estou vendo aqui é o calcário. E por que o calcário está nas cavernas, ou que as cavernas estão no calcário? Calcário, né, por serem carbonatos de cálcio, eles são altamente solúveis. Né? Então, aqui eu estou entrando na gruta da Lapinha, né, em Sete Lagoas. Né? Sete Lagoas é perto de BH, mas, por exemplo, eu tenho vários lugares ali. Aqui eu estou, professora Maria Anaíse está aqui, nessa foto aqui, professor Evaristo, que dava biogeografia, que já faleceu, está aqui, mas eu estou aqui nesse tipo de topografia. Você vê vários lagos, várias lagoas fechadas, que mostram para a gente que é um relevo típico dessas áreas de calcário. Tá? Então, eu não vou entrar no detalhe aqui para vocês agora desse esqueminha, depois eu posso falar como, mas eu posso mostrar evidências de transgressão e de regressão do nível do mar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, areia eólica, depois areia de praia e depois calcário, né, o limestone é calcário, se eu tenho essa sequência aqui, isso mostra para mim, isso aqui, ó, é perto da praia. Isso aqui, o mar tem que ser muito... Aqui, eu estou longe da praia. Isso mostra para mim que nesse local ocorreu uma transgressão marinha, ou seja, o mar invadiu o continente. Então, inicialmente, naquele local, eu estava próximo do litoral, depositava areias, né? Depois, eu depositei areia de praia, e eu estava no continente, tinha dunas, depois eu depositei areia de praia, e depois eu depositei calcário. Isso mostrando que o mar veio invadindo naquele local. Então, eu tenho duna, depois areia próximo ao litoral e depois calcário, mostrando que nesse local aqui o mar saiu invadindo isso. Aí a gente tem várias evidências disso em locais de campo. Tá? Para fechando aqui, nem sempre essas rochas sedimentares estão horizontais. Né? Muitas vezes essas rochas sedimentares mostram para a gente que elas têm um caimento, né? Elas mergulham. Né? Isso mostra para mim que essas rochas foram o quê? Foram deformadas depois. Tá? E a ponte que eu gosto de fazer disso aqui com a geomorfologia, né? E esse esqueminha aqui é de aulas lá de geomorfologia, é que você fica imaginando o seguinte, se eu tenho um relevo aqui com as camadas aqui, um rio se instala aqui, e o rio começa a entalhar, depois de um certo tempo aqui ele já entalhou mais, depois de um certo tempo ele já entalhou mais, e o que ficou aqui como vestígios aqui em cima? Ficaram aqui, né? Planaltos tabulares, ficaram o que aqui? Ficaram chapadas. Né? Ou seja, para eu ter uma chapada, eu precisei ter um relevo, ter rochas sedimentares aqui, mas eu precisei também o quê? Eu precisei que houvesse um soerguimento, provavelmente, dessa área, e após o soerguimento, o que acontece? A rede de drenagem se instala e disseca a topografia. E quando ela disseca a topografia, quando os rios dissecam aqui a topografia, ele expõe as rochas que estão do lado. Olha para essa figura. É o que eu estou falando ou não? Então, aqui, eu estou vendo um rio aqui entalhando a topografia. Ao entalhar aqui, ó,
ele deixou uma chapada aqui, olha o tabular aqui, planinho aqui em cima, né? E aonde ele entalhou aqui, ó, eu vejo, quando eu olho aqui do lado, eu vejo as camadas dele. É como se fosse esse esqueminha aqui, ó. Eu ainda tenho partes que ficaram preservadas lá em cima, meio tabulares, mas um rio entalhou aqui, outro rio entalhou aqui, outro rio entalhou aqui. E quando ele vai entalhando, ele vai o quê? Ele vai expondo essas camadas aqui. E aonde a rocha for mais resistente, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar. É a tal da erosão diferencial. Olha essa figura, que é famosa aqui, de erosão fluvial, de erosão diferencial aqui. Olha aqui, olha isso aqui. Aqui eu tenho um contato, a rocha aqui está praticamente na vertical, essa aqui não, ó, já tem um outro ângulo. Aqui, ó, eu tenho essa unidade aqui está cheia de camadas, isso aqui, ó, depois vocês vão ver, tem um esqueminha aqui, ó. Isso aqui é um arenito. Isso aqui, ó, é um arenito. E isso aqui é um folheiro. Então, eu tenho coisas diferentes aqui. Deixa eu só atender o telefone aqui um minutinho, por favor. Um segundinho aqui, que pode ser coisa urgente. Oi, Marisa. Alô? Aqui embaixo. Estou acabando a aula, então eu vou descer já. Vou descer. Marca está aí? Tá, eu não sabia. Eu não vi. Por isso que eu pedi para ligar, eu estava em aula. Não via, não via. Estou descendo. Espera um pouquinho. 2 minutos. Então, gente, essa é a situação que você vê famosa no Grand Canyon. Tá? E o que o Grand Canyon fez? É que o rio conseguiu entalhar aqui e expor toda uma sequência, né? O Rio Colorado expôs aqui, expôs toda uma sequência de rochas aqui, e algumas são mais, né, resistentes e formam paredões verticais. Outras são menos resistentes e formam coisas mais suaves, né? Mas isso é um assunto mais para a geomorfologia ali. Então, gente, são 7:55, eu vou ficando por aqui. A gente volta a falar disso aí, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sim. E se alguém tiver com dúvida, essa aula eu vou terminar, eu vou parar a aula agora e vou colocar ela daqui a pouquinho no AVA para vocês, tá bom?